Com certeza estaremos trabalhando para que possamos representar o Rio de Janeiro, o Estado do Rio de Janeiro e o Brasil com o nosso mandato. E por falar em Rio de Janeiro, eu quero, nesse momento, homenagear, vamos assim dizer, os policiais militares do Estado do Rio de Janeiro. Na sexta-feira, dia 24, eu estive no 22º Batalhão da Polícia Militar, conhecido como Batalhão da Maré, e ali nós fizemos uma homenagem aos policiais que obtiveram êxitos em missões, tiveram êxitos no seu trabalho. Eu cumprimento aqui o comandante do 22º Batalhão, que é o Tenente Coronel Arlen, e também o coronel do CPA, o Coronel Cândido, que ali estiveram presentes junto conosco. E o momento foi de alegria, o momento foi de emoção, policiais sendo homenageados, como eu disse, no êxito de missões, em participação no combate ao crime e à violência. E quando fui convidado, de pronto atendi esse convite. Aconteceu no dia 24, como eu disse. Mas, infelizmente, no dia 23, na quinta-feira, nós tivemos ali, próximo à comunidade do Jacarezinho, nós tivemos o assassinato de um policial de 33 anos. Ele foi alvejado dentro do veículo, atingido com um tiro na cabeça, que se acredita veio proveniente de uma laje, ou seja, o bandido estava na laje de uma residência e o carro, quando passava com o policial, esse carro ele foi atingido e o policial foi ali então morto. Eu penso na seguinte cena: daquela laje podemos dizer que ali estava um sniper do tráfico, ali montado, esperando que a polícia passasse para então executar esse crime. Então, o dia 24, como eu falei, foi um momento de emoção, um momento de alegria, homenageando os policiais que obtiveram êxitos nas suas missões, mas estávamos ali um pouco tristes por causa da perda de mais um policial no estado do Rio de Janeiro. Quer dizer, a violência crescente, a violência assustando cada vez mais, mas eu quero aqui, claro, trazendo aqui os pêsames à família, a quem esse policial deixou, mas aproveito também para, mais uma vez, cumprimentar e parabenizar aqueles que receberam ali o seu diploma, o reconhecimento pelo êxito nas missões que foram acionados e aonde prenderam pessoas com cocaína, com droga, aonde prenderam pessoas que haviam roubado automóveis, motos. Então, eu parabenizo aqueles policiais do 22º Batalhão que na sexta-feira última estivemos juntos. E como eu disse, e também reafirmo, não faltou a eles, e eu tenho certeza que nunca vai faltar aos policiais militares. Eu creio, claro, de todo o Brasil, mas falando especialmente do Rio de Janeiro, não vai faltar a coragem, a bravura necessária para enfrentar o crime, para enfrentar a violência e que muitas vezes custa a própria vida. E aí eu dizia ao tenente-coronel, ao coronel, ao comandante do batalhão e ao coronel, que ali estava presente, e a alguns soldados também, oficiais, eu dizia: o que leva um homem a ser um policial, a enfrentar o crime da forma como se enfrenta no Rio de Janeiro, aonde a vida está em constante risco, seja numa abordagem numa esquina, seja numa abordagem numa rua, aonde só de se saber que é um policial, ele já é executado sem misericórdia nenhuma, sem compaixão nenhuma. O que leva a isso, não tenho dúvidas, é a vocação. É a vocação de dar a vida, de colocar a vida em risco
para defender a sociedade. Então, parabéns aos policiais militares do Rio de Janeiro e os meus pêsames à família que perdeu o seu ente querido. Pois não? Primeiro, lhe parabenizar por essa justa homenagem que faz a esse policial que tombou e também me somar a Vossa Excelência nesse pronunciamento, porque nós temos uma relação diferente com a nossa polícia aqui no Brasil. Enquanto em outros países, e você pode verificar muito bem isso nos filmes, por exemplo, de Hollywood, lá a população torce pela polícia. Aqui, geralmente, se torce pelo bandido. Aqui, desde pequeno, já é ensinado para as crianças, olha, não faça tal coisa, senão eu vou chamar a polícia. Então, as crianças aprendem a ter medo da polícia. Obviamente que nós temos muito, nós não temos a polícia perfeita, mas temos a polícia possível. E essa relação, ela precisa ser mudada, porque é impossível que a gente, ao mesmo tempo que agride, queira ser bem tratado por isso. Então, eu vejo muita gente dizendo, olha, policial nariz em pé, ou arrogante, ou aquilo, mas nós temos que ver, por exemplo, que o nosso regulamento, vou falar principalmente da PM, os nossos regulamentos é do tempo do Ronca, é lá do início do século passado. E o que acontece? Hoje, por exemplo, nós temos alguns regulamentos, só para lhe dar uma ideia, não, Vossa Excelência conhece muito bem, mas para quem nos assiste, é que um policial raso, por exemplo, o soldado, quando comete alguma falha, ele vai preso, vai dentro da cana, falta administrativa. O coronel, se cometer alguma falha, ele até pode ser que fique, se for uma falta grave, fique em chamado de detenção, mas ele fica em casa, ou, quando muito, no quartel, numa sala com ar-condicionado. Então, essas relações precisam ser mudadas, nós precisamos modernizar essa polícia para que nós possamos ter uma melhor prestação de serviço, mas, obviamente, servidores que não fiquem doentes. Por exemplo, boa parte da nossa polícia tem problemas de saúde mental. Ninguém fala muito no Brasil em sanidade policial. E aí, Vossa Excelência trouxe aqui, fechando muito bem, o quanto de policiais tombam nesse país. Muito obrigado pela parte. Obrigado pela parte, senador. Só, desculpa, é claro que estamos num grupo aqui ainda pequeno, mas já aumentou. Não, até alguns colegas falam, não caberia a parte, mas eu acho que o tema que Vossa Excelência traz, a parte do senador... eu fico... Do senador Medeiros, tudo ajuda, então aqui é na mais condução do presidente. Uma compreensão, então, e Vossa Excelência tem ainda um tempinho para poder... Tá bom, eu agradeço a compreensão que fuxicou aí, né? E concedo, então, a parte aí, extraordinariamente ao senador Paim. Mas não é só... Agora eu peço a compreensão, não é isso, é porque está todo mundo com comissão para ir e pedimos a compreensão dos colegas, porque não pode ser dado à parte numa comunicação inadiável. É tão somente isso, e nada mais. Mas eu acho que tento conciliar, que é meu papel aqui, quando possível. Senador Paim. Senador Eduardo Lopes, eu fiz questão de fazer uma parte, porque como presidente da Comissão de Direitos Humanos, e como recentemente eu fui à tribuna e falei da prisão de um jornalista, e empenhei a ele toda a minha solidariedade, e eu quero fazer o mesmo gesto nesse momento, dizendo que Vossa Excelência está coberto de razão, Vossa Excelência tem sido um defensor de todos aqueles que atuam na vida pública e na área privada, não importa se é policial ou se é um cidadão de uma favela. Então, eu quero me somar a Vossa Excelência nesse momento pelo crime hediondo cometido contra esse policial. Eu acompanhei também todo o noticiário desse fim de semana e fiquei chocado. Que fique muito claro que nós, que somos militantes dos direitos humanos, sabemos defender os policiais, como também sabemos defender quando há algum tipo de agressão ou de violência ou exagero da força policial, como foi a prisão do jornalista em Porto Alegre. Mas estou ligando para dar total solidariedade à Polícia Militar e ao pronunciamento de Vossa Excelência. Obrigado, senador Paim. Então, fica aqui o registro, a homenagem. E, claro, nós sabemos que, falamos aqui no caso específico dessa comunidade, mas sabemos que ali existem trabalhadores, pessoas honestas, e estamos falando não dessas pessoas, mas daquele que fica atocaiado numa laje para atingir um policial que passa na rua. Então, essa pessoa tem que ser tratada da maneira como